Boa noite, pessoal. Estamos mais um dia aqui no GEPA para falar um pouquinho sobre a doutrina, sobre Jesus. E, primeiramente, vamos começar fazendo uma prece para agradecer pela oportunidade, por estarmos aqui hoje, pela presença da espiritualidade amiga, que estejam conosco nesse momento de aprendizado, nos amparando, nos iluminando, que a luz do Mestre Jesus se faça presente em nossas casas, vocês aí que estão nos vendo da casa de vocês, aqui no GEPA, que a luz e o amor se façam nesse momento, que estejamos juntos, que Deus nos proteja nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, meu nome é Bárbara e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a parábola do semeador. É uma parábola bem conhecida, ela até é conhecida como a parábola das parábolas, né? No livro do Caiba Chilton, que é esse daqui, Parábolas e Ensinos de Jesus, ele até coloca essa parábola como a primeira, como se fosse uma introdução para as outras, porque ela mostra e exemplifica perfeitamente como que a missão cristã, né? Essa parábola ela está no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, mas para quem não lembra, eu vou ler ela aqui para vocês rapidinho. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola: Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com elas cresceram os espinhos, e a sufocaram-nas. A outra caiu em terra boa, e tendo crescido, deram frutos. A primeira deu 30, depois 60 e depois 100. Dizendo isso, ele clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe: O que significa essa parábola? Respondeu-lhe Jesus: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes falam em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O sentido da parábola é esse: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram indo o seu caminho. Que ouviram e indo em seu caminho são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites da vida material, e seu fruto não amadurece. A que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido a palavra com um coração reto e bom, a retêm e dão frutos e perseverança. Bom, quando eu leio alguma parábola e eu começo a parar para analisar, todas elas, né? A primeira coisa que me vem é a inteligência do nosso mestre, né? O quanto ele arquitetou tudo tão bem e criou as parábolas que são atemporais e trazem ensinamentos fantásticos da palavra divina, né? Para que as pessoas daquela época e até mesmo até hoje conseguissem começar a assimilar as lições, sendo que uma parábola puxa a outra e dá interpretações diversas. Muitas coisas a gente consegue tirar, muitos ensinamentos de todas elas. E até nisso Jesus pensou, né? Porque na individualidade de cada um, de cada espírito, de entender aquele momento, aquela lição.
Por exemplo, na parábola de hoje, tem inúmeras lições, mas eu vou comentar sobre duas que se complementam e que são fundamentais, principalmente nos dias de hoje, né? Primeiramente, Jesus diz que a semente eram suas palavras e os seus ensinamentos, onde ele saía e semeava por todo canto, deixando nem que fosse um pedacinho de semente, e que os solos eram as pessoas que ele encontrava pelo caminho, às vezes totalmente endurecidas, às vezes tomadas por espinhos e às vezes solos pouco férteis ou até muito férteis, de acordo com o momento de cada um. Ele quis dizer que o solo representava a capacidade individual de cada um de compreender a palavra divina. Quanto melhor seu estado moral, melhor o seu solo. As que caíram à beira do caminho é aquele chão duro, impenetrável, onde a semente não pode germinar. São aqueles que ainda não são capazes de compreender a palavra do Cristo. O solo pedregoso representa aqueles que já têm uma condição espiritual de assimilar e entender a palavra do Cristo, a palavra divina, mas desistem em qualquer adversidade que eles encontrarem. Os espinheiros simbolizam as situações mundanas que nós vivemos. Um solo que era para ser fértil, mas que em vez de germinar a palavra divina, dá lugar a espinhos da matéria, que crescem e sufocam aquela semente que era para ser boa e gerar frutos. E finalmente a terra boa. É o solo fértil, é aquela superfície que brotam as sementes e que virão a produzir frutos mais tarde. Representa aqueles que recebem a palavra de Cristo e colocam os ensinamentos em prática. Cada um de acordo com a sua capacidade. Alguns frutificarão 30, alguns frutificarão 60 e alguns 100. E o outro lado fantástico é o da esperança, da não desistência, de sair e semear sem medo, de não colher sem medo de não colher frutos, sem preocupação se as sementes vão cair no chão ou em qual tipo de solo elas vão cair, mas indo semear. A importância da paciência, da tentativa, erro e acerto. Se o semeador desistisse no primeiro momento, ele jamais teria colhido algum fruto. E nisso a gente já pode lembrar de muitas parábolas onde ele incute essa ideia de não desistência, né, da esperança. A parábola dos trabalhadores da última hora, do filho pródigo, entre muitas outras. Ele diz claramente que devemos fazer independente de qualquer coisa. Temos que fazer. A importância de nós sermos úteis, né? Até mesmo eu comentava com meu pai e com minha irmã esse final de semana justamente sobre isso. O quanto Jesus nos diz, vai e faz. Até a gente comentou sobre a palestra da minha irmã, que foi sobre a parábola da figueira seca. Para quem perdeu, está no YouTube. Aliás, todas as nossas palestras estão no YouTube. Quem quiser ir lá dar uma olhadinha, fica à vontade, no canal do GEPA. Já se inscreve, compartilha, para semear também a palavra. Então, enfim, na palestra dela, ela dizia sobre essa nossa importância de utilidade, que devemos servir a todo momento. Nós temos diversos semeadores da palavra divina depois do Cristo. O Kaiba Schutter, que fez esse livro, ele é um grande exemplo. Ele foi o prefeito da cidade de Matão e foi consagrado com o título do pai dos pobres da cidade, né? Ele dava remédio de graça para os carentes e utilizava sua própria casa para acolher doentes. Quando ele era criança, os pais dele faleceram e ele foi atrás de respostas, né? E insatisfeito com as respostas que o padre local estava dando, ele foi participar das mesas girantes. E nessas sessões espíritas, ele concretizou que a vida continuava,
que aquilo não era o fim, né? E desde então foi começar a estudar e propagar a doutrina espírita. Ele até ficou conhecido como bandeirante do espiritismo de tanto que ele divulgou a nossa doutrina, né? O seu empenho na divulgação. Ele fundou o Centro Espírita, que era Amantes da Pobreza, hoje em dia é o atual O Clarim, e fundou a editora O Clarim, que é a editora que ele publicou o livro. Fundou também o jornal O Clarim e um hospital de caridade para atender doentes e pobres, e uma revista muito importante que é a Revista Internacional de Espiritismo, que tinha inúmeras publicações. Então a gente pode ver que tem um semeador, o próprio Allan Kardec, que é melhor semeadura do que codificar o que seria o Consolador Prometido, né? Bom, é melhor e mais difícil, porque, bom, para quem não assistiu ainda o filme da biografia do Allan Kardec, não percam. Se não me engano, tem na Netflix e tem no YouTube também. E lá a gente consegue ver que as adversidades batem a porta de todo mundo. Só que a gente não pode desistir. Nós temos que escolher continuar e levar a semente aonde a gente for. O importante é dar continuidade, é essa esperança de prosseguir acima de tudo, né? Independente de qualquer coisa. E nós temos tantos outros divulgadores da palavra, cada um no seu momento, semeando para todos, e nem sempre eles tendo bons retornos. O Chico Xavier mesmo, acho que todos conhecem a história da moça que cuspiu no rosto dele, né? E se a gente parar para pensar, muitos não conseguiriam lidar com isso, não aceitariam isso, né? E fora muitas outras adversidades que ele passou, e ele decidiu continuar e continuou semeando a palavra de Cristo, os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita, né? E sendo assim, quantas pessoas ele não ajudou, não consolou, e até mesmo por causa dessa semeadura, veio a fundação da Casa do Cristo, que gerou a fundação daqui do Jepa. Então, nós somos a semente da semente. E por aqui nós vamos ainda semeando incansavelmente a palavra divina e os ensinamentos do Cristo, né? Jesus, ele nos diz assim: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficar na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudei assim: que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudia ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Ou seja, ele diz claramente: lhes deixa aqui meus ensinamentos e vão semear. Quem for digno de receber, colherá os frutos, e quem não quiser, recolha a tua paz, sacode a poeira dos pés e segue, pois há outros solos a se percorrer e semear, para que os frutos venham. A gente não pode se preocupar com os resultados, não se preocupar com os percalços que a gente vai encontrar, com a opinião. O importante é a gente ir fazer. Eu mesma tenho um pequeno probleminha, que é o orgulho, né? Acho que ninguém passa por isso. Eu tenho muito medo incoerente até, de errar, de não ser boa. Então, para eu falar em público, para eu fazer palestra, é realmente algo doloroso. Me dá muito medo, mas toda vez que eu penso, eu tento confrontar isso com uma coisa que eu acho que é a gratidão, porque eu fico pensando quanto eu sou grata de ter nascido, né, na doutrina, de ter nascido escutando sobre Jesus, os ensinamentos, com o amor de Deus. Eu fico pensando em tantas pessoas que passam por situações
inúmeras e adversas. E eu fico pensando, meu Deus, se eles tivessem esse ensinamento, será que eles teriam feito isso? Será que teria acontecido isso? E aí a gente fica pensando, se eu der vazão a esse medo, a esse orgulho, eu vou estar sendo ingrata por ter recebido tudo isso. Então é melhor que eu vou errar, não vai ser tão bom, mas pelo menos eu vou estar fazendo o mínimo para agradecer por tudo isso que eu recebi. Quantas pessoas a gente não pode comparar, né? Porque cada um tem o seu tempo, mas quantas pessoas a gente não vê que relatos, né, da pessoa tá ali conversando com a família, tá bem, e aí rindo, brincando, e minutos depois se suicida, né? Eu fico pensando, meu Deus, se ela soubesse que a vida não acaba, se ela soubesse que continua, que tem esperança, que há esperança, o que ela teria feito, né? O que ela teria pensado. Então, semear a palavra de Cristo, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que não seja tão bom, acho que não é nem nossa missão, deve ser a nossa vida, né? A gente tem que seguir o nosso modelo e guia, e a vida dele foi isso, foi semear a palavra. Então, se a gente fizer isso um pouquinho e essa palavra chegar a uma pessoa, acho que já podemos dizer que a gente já fez alguma coisa, né? Eu sou muito grata por ter o Espiritismo na minha vida, por conhecer Jesus, e eu acho que toda vez que a gente pega para ler um pouquinho, para escutar um pouquinho, a gente fica mais admirada ainda, a gente fica pensando, meu Deus, como é grande, né? E Deus, então, se Ele criou Jesus, que é fantástico, imagina como que Ele é. Então eu fico pensando o quanto a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não tem a capacidade, né? Jesus falava em parábolas porque as pessoas da época não tinham, para as pessoas da época compreenderem. E se a gente parar para pensar, até hoje as pessoas não compreendem, né? Tem muita gente que não aceita Jesus, que diz que não gosta dele. Então, isso tudo a gente tem que considerar, e eu penso nisso tudo e eu fico pensando, aí me vem, né? Quem é o orgulho e quem é o medo diante disso? Nada. Se a gente pode fazer o mínimo para semear a palavra divina, é muito. Então, façamos o mínimo, né? Que nós sejamos semeadores de virtudes, de atitudes positivas, e não só semear da palavra, fazer atitude da gente se colocar nessa posição, né? E ir lá e fazer, ir lá e ser útil. Só assim as coisas melhorarão, só assim o mundo vai melhorar. Se você for um pouquinho melhor hoje, amanhã vai ser melhor ainda. Você já foi melhor do que ontem. Então, sigamos nessa ideia de sermos semeadores com atitude, sendo o exemplo, né? Mostrando como isso é bom, de que tem opção, né? Tem esperança, tem muito mais além disso tudo. Então, sigamos o nosso modelo e guia, sejamos semeadores, sejamos persistentes, pois muitas vezes as sementes vão ficar pelo caminho, muitas vezes vão cair em solo pedregoso, muitas vezes os espinhos vão sufocar as nossas sementes, mas elas darão frutos. Uma hora elas darão frutos e esses frutos serão maravilhosos. A gente vai chegar lá e vai colher esses frutos. A gente não pode simplesmente achar... A gente quer muito colher frutos sem plantar, né? Então, a gente já não é mais tempo disso. A gente tem que entender que nós precisamos ir plantar, independente de como a gente acha que está o solo.
Se a gente for, igual até mesmo quando Jesus falou que caíram pelo caminho, a gente fala, foram perdidas. Só que não, Jesus ainda coloca, as aves vieram e as comeram. Olha a perfeição dessa ideia. Não há perda na semeadura. É tudo aproveitado. Foram as sementes que foram alimentos daquelas aves. Então, tudo que você fizer vai ter um retorno, mesmo que seja pouquinho. A planta que caiu no solo, a semente que caiu no solo pedregoso, deu uma plantinha. Ela não criou raízes, por isso morreu. Mas ainda assim foi alguma coisa. Então, às vezes você acha que você não está fazendo nada, por estar fazendo pouco, mas já está fazendo alguma coisa. E o importante que Jesus deixa claro em tudo que ele diz é fazer. Ir lá e tentar, ir lá e fazer, independente de como for. Então, sejam semeadores. A palavra de Cristo está em todos nós, os ensinamentos. Então, é só a gente ir lá e plantar um pouquinho, mesmo que com medo, mesmo que com o orgulho batendo. Briguem com o seu medo, briguem com o seu orgulho e semeiem, porque é muito importante. É muito bom falar de Jesus, é muito bom ouvir também. Então, às vezes a gente fica com medo de falar sobre isso, por achar que, sei lá, porque às vezes a gente acha inconveniente, mas nunca é inconveniente. Sempre falem de Jesus. O microfone caiu, mas adversidades acontecem. Obrigada a todos. Vou ficar por aqui hoje. Semeiem. Se inscrevam no canal do YouTube do GEPA. Lá tem todas as palestras. E curtam, compartilhem. Ajude-nos a semear essa palavra maravilhosa. Vou fazer uma prece agora para agradecer esse momento. Obrigada, Senhor, por essa palestra, por essa oportunidade, por todos que ouviram. Obrigada pela paciência, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor nos dá e a gente não vê. Obrigada pelos frutos que já colhemos e os frutos que iremos colher. Obrigada por todos os semeadores e obrigada por nos dar a oportunidade de sermos semeadores. Que consigamos cumprir essa missão maravilhosa que Cristo deixou para nós. Sigamos todos na paz de Cristo, com a espiritualidade amiga. Obrigada. Boa noite, pessoal.